Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Vamos iniciar mais um encontro, mais um culto. Espero que Deus esteja te abençoando, esteja te guardando, que você esteja crescendo ao longo desses dias e que você possa neste dia louvar ao Senhor, orar a Ele, ouvir a voz dEle através da palavra e que você possa crescer um pouco mais neste domingo. Que Deus abençoe a sua vida, seja com a sua família, seja com todos os seus. E naquilo que você precisar, lembre-se sempre que estamos aqui dispostos e disponíveis para atender, para te auxiliar, para caminhar contigo. Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos este momento. Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor nos enviou o teu Filho para nos ensinar como caminhar, Pai, para nos ensinar onde ir, Pai, como fazer, Pai. E nós te pedimos nesta manhã que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor atenda a cada um segundo as suas necessidades, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ouça o nosso louvor, ouça as nossas orações, Pai. Te peço por aqueles que estão acometidos por essa enfermidade, que o Senhor seja com cada um, que o Senhor os mantenha, os guarde, os livre. Peço por aqueles que perderam entes queridos, ó Pai, por causa desta enfermidade, que o Senhor os conforte, os console, ó Deus, que o teu amor venha sobre a vida deles, Pai, de maneira manifesta, Deus, e que o Senhor use as nossas vidas para realmente abraçarmos e chorarmos com aqueles que têm chorado por conta de tudo isso que está acontecendo, Pai. Seja conosco em mais uma manhã, seja conosco com cada um, Pai, nessa manhã, fale aos corações e ouça, Pai, o nosso louvor e a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém?
Tudo que traga louvores
que essa possa ser uma verdade do nosso coração, Pai, de que é um privilégio, Pai, podermos te chamar de Senhor, Pai, de te chamar de Pai, de fato, Deus. Que essa seja uma verdade no nosso coração, Pai, de modo que possamos transmitir, Pai, e levar este amor àqueles que estão próximos a nós, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, que seja de coração grato, Pai, que seja um louvor verdadeiro a Ti, Pai. No Teu santo nome, Jesus, amém. Amém. Vamos à palavra, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Já estamos nessa caminhada há mais ou menos 11 domingos. E o Senhor tem falado muito ao meu coração e espero que esteja falando contigo também. Estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses, estamos agora no versículo 5, até o versículo 11 é o nosso trecho de hoje. Amém? Vamos ler a palavra de Deus e o nosso tema de hoje é tudo em todos. E o nosso texto diz assim, Colossenses capítulo 3, do 5 ao 11. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine, fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito venha realmente revelar a nós, Pai, aos nossos corações, aos nossos olhos, aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Manifesta-se, Pai, manifesta-te em nós, de modo que possamos realmente cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, Pai, nos aproximarmos do modelo proposto para nós em Jesus Cristo, Pai, que em nome de Jesus nós possamos crescer um pouco mais nessa manhã, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos vindo ali do capítulo 3, do versículo 1 ao 4, quando falamos ao respeito de um reino oculto, né? Se você, na verdade, pegar ali o versículo 4, Paulo diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Ou seja, Paulo está dizendo que nós seremos manifestos na vinda de Jesus Cristo, ok? Então, tendo, né, como uma afirmação o fato de que somos novos, né, nascemos de novo em Jesus Cristo, agora, nesta carta de Paulo aos Colossenses, ele vai dar uma série de indicativos, de advertências com relação à nossa prática de vida. Até aqui, até o final do capítulo 2, Paulo já refutou muitos dos ensinamentos dados ali pelos falsos mestres, né, ali em Colossenses. E agora Paulo não só vai continuar a atacar esses falsos ensinos, como também vai começar agora de maneira objetiva indicar para os colossenses o que é que eles precisam de fato fazer. É muito interessante perceber que em toda a carta de Paulo você vai ter um momento de ensino objetivo, de ensino de fato, de prática. Todas as cartas de Paulo vai ter esse aspecto prático do reino, prático da fé. E é interessante e é importante que nós venhamos a entender isso. A nossa fé em Jesus Cristo se revela pela nossa prática de fé, se revela como um fruto. Por isso que em todo o Novo Testamento nós vamos ter ali a manifestação do Espírito em nós, revelada e dita como fruto. Não é? Então nós vamos ter isso em Gálatas, vamos ter isso em Coríntios, em Romanos, no próprio Jesus nós vamos ter ali muitas parábolas que tratam a respeito dessa semente plantada em nós que brota, que manifesta o seu fruto, não é? Que é manifesta através de uma vida prática. A fé em Jesus Cristo não se trata de algo ideal, não se trata de algo do campo da ideia, não se trata de algo abstrato, simplesmente, ok? Por mais que nós saibamos que a transcendência numa questão espiritual, ela tem os seus aspectos abstratos, nós temos a convicção de que sermos governados por Jesus Cristo exige de nós uma prática, exige de nós uma ética, uma resposta a essa governança, né? Então, assim, Deus está no controle de tudo, porém, além de estar no controle, Deus governa. Jesus Cristo governa a minha e a sua vida. E como todo aquele que está sob o governo de um rei, nós precisamos responder a essa governança com uma atitude que represente este reino do qual nós fazemos parte. E agora Paulo vai começar a dizer isso de uma maneira um pouco mais direta, né? Então você vê aqui no versículo 5, ele diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então Paulo já inicia esse trecho
essa perícope dizendo o que para nós? Olha, façam morrer. É atitude sua, é um desejo e uma prática sua fazer com que, na expressão original aqui, quando diz aqui para nós natureza terrena, no original diz o seguinte: membros desta terra. Nós precisamos pegar aquelas práticas que são práticas mundanas, práticas de um sistema do qual nós somos oriundos, né? Então, práticas de um mundo, realidades, opiniões de um mundo, nós precisamos pegar isso, essas nossas práticas que são respostas desses ensinos mundanos, e nós precisamos fazer com que eles sejam aniquilados, sejam cancelados, sejam mortos, ou seja, eles não podem, essas práticas que Paulo coloca aqui para nós, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, ele está dizendo que essas coisas não podem mais ditar o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida agora precisa ser ditado por outra realidade. Que realidade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova realidade proposta para nós, disposta a nós, que deve estabelecer o nosso estilo de vida, o nosso jeito de pensar, e porque define o nosso jeito de pensar, define o nosso jeito de agir. E é isso que Paulo vai dizer, e aí no final do versículo 5 ele ainda diz assim, olha, que é idolatria, ou seja, que é servir, ter essas práticas mundanas, é prestar culto a nós mesmos. Toda vez que eu atendo o meu desejo, né, imoral, do sexo, toda vez que eu atendo o meu desejo de impureza, toda vez que eu atendo o meu desejo de paixão, patos, toda vez que eu atendo o meu desejo mal, as minhas maldades, aquela coisa que afasta as pessoas de mim, que me coloca no centro do mundo, toda vez que eu atendo os meus desejos gananciosos, ou seja, de ter mais, é isso que significa a expressão da ganância ali no original, o desejo de ter mais à mão, de acumular, de demonstrar poder pelo acúmulo, toda vez que eu atendo esses desejos, eu não percebo que eu estou prestando culto a mim mesmo. Ou seja, estou prestando culto à criatura e não ao Criador. E toda vez que eu presto culto à criatura, toda vez que eu sirvo à criatura, eu estou quebrando, eu estou rompendo com a minha aliança que eu tenho em Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho mandamentos específicos em Jesus Cristo. Eu devo adorar, o Deus que eu devo adorar é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Pai de Jesus Cristo, que agora é o nosso Pai. O Senhor que eu devo reverenciar, prestar cultos é a Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. A quem devemos prestar culto. A quem devemos prestar essa relação de adoração. E não a nós mesmos. E toda vez que eu adoro a mim mesmo, estou adorando a criatura. E por causa, versículo 6, e por causa dessas atitudes, é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É importante nós entendermos aqui sobre esse aspecto da ira de Deus o seguinte: toda vez que nós ouvimos que tais atitudes, alguma atitude, gera, ou faz com que se manifeste a ira de Deus, às vezes a gente entende mal isso, as pessoas entendem mal como se a ira de Deus fosse uma atitude póstuma ao nosso erro, ou seja, eu erro e porque eu erro, a ira de Deus sobrevém. Não, na verdade, a ira de Deus é uma consequência previamente avisada. Deus já havia avisado sobre a desobediência em Adão, antes do pecado vir à tona. Deus já havia avisado sobre o resultado da desobediência. Paulo vai falar aqui, olha, no versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, a ira de Deus não vem sobre os pecadores, sobre os desobedientes, sobre aqueles que promovem a desobediência, não vem como uma punição, mas vem como uma consequência do afastamento de Deus. O próprio fato de nós termos essas práticas já é viver na ira de Deus. Não é que nós temos essas práticas, não é que as pessoas têm essas práticas e então
vem a ira de Deus. Não, o fato de termos essas atitudes já demonstra que estamos vivendo sob a ira de Deus, porque com essas práticas se caminha para a morte e não para a vida proposta em Jesus Cristo. No versículo 7 vai dizer assim: práticas as quais vocês tinham no passado, quando costumavam viver nelas. Veja, antes de conhecermos a Jesus Cristo, um dos panos de fundo para esse texto é o batismo. Paulo sempre vai deixar muito claro que a nós foi estabelecida uma nova vida e se revelou simbolicamente através do batismo. Então, toda vez que uma pessoa ela é batizada, ela, ao entrar nas águas, ela está confessando que morreu em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, e quando ela sai das águas, ela está confessando que ela ressuscitou para uma nova vida em Jesus Cristo. Então ela está fazendo ali um pacto, uma aliança com Cristo, de que o obedecerá. Em outras palavras também, como diz aqui no texto, pegando uma outra metáfora, para Paulo, quando alguém entra nas águas, está então tirando a sua roupa do mundo, tirando a sua roupa velha, e ao sair das águas está revestido agora, está vestido, trajado de uma nova roupa. E essa roupa é a vida em Jesus Cristo, a roupa perfeita. Quando nascemos de novo em Jesus Cristo, assim como um bebê quando nasce, ele é perfeito, ele é pronto. Porém, isso não significa que ele não pode crescer. Ele tem que crescer, aliás. A mesma coisa acontece comigo e com você. Aconteceu comigo e com você. Quando encontramos a Jesus Cristo, quando o reconhecemos como nosso Senhor e nos batizamos, ali nasceu um novo Leandro. Ali nasceu um novo você. E no momento que você nasce, isso não quer dizer que você traz coisas velhas. Logicamente que por conta da nossa relação com o mundo até ali, a gente precisa abandonar, como Paulo vai dizer, um monte de coisa. Porém, nós já estamos vestidos desta nova roupa, desta nova realidade. Já estamos de fato nessa nova realidade que é Jesus. Porém, precisamos avançar nele. Aí no versículo 7, Paulo diz: as quais, ou seja, essas práticas pecaminosas vocês tinham no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, meus irmãos, essas práticas de desobediência que Paulo coloca aqui, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, isso para nós, por mais que de vez em quando nós nos deparemos com alguns erros assim, o que não deveria acontecer, se algum dia isso acontecer, em nós tem que soar como algo velho. Tem que soar como algo antiquado. O pecado na vida do cristão não pode passar despercebido. Não pode passar como algo inofensivo. Não. O pecado na vida do cristão é fora de moda, por assim dizer. É a mesma coisa que você usar uma calça boca de sino com sapato plataforma hoje. Você não vai passar despercebido na rua. Por quê? Porque você vai estar ali trajado de algo fora de moda. Veja, o pecado para o cristão tem que ser algo fora de moda, algo que cause estranheza. O cristão precisa entender que o pecado para ele, essas práticas que atendem simplesmente os seus desejos carnais, são práticas que aos olhos dele precisam soar como coisas antiquadas, coisas fora de moda, coisas do passado. É a mesma coisa que eu virar para você, alguém chegar para você, super interessado, e falar assim: olha, vou te contar uma novidade. E você diz: qual é a novidade? E a pessoa te diz: estou fazendo um curso de datilografia. Você vai parar, vai olhar, você vai falar: alguma coisa está errada aqui, né? Por quê? Porque máquina de escrever está fora de moda, não tem sentido, não é? É a mesma coisa o pecado para mim e para você, meu irmão. Se alguém chega para nós e fala assim: ó, vamos fazer tal coisa, vamos ali, vamos fazer isso, vamos acessar isso, vamos ver isso, vamos... Meu irmão,
isso tem que soar para nós como um curso de datilografia. Olha, isso eu fazia quando eu não conhecia essa nova realidade. Eu conheço uma realidade agora que não me permite ter acesso a essas coisas, não me permite fazer isso, não me permite mentir, não me permite fazer coisas que promovam a maldade, não me permite ter atitudes que promovam morte, não me permite ter atitudes que promovam a contenda. Não posso, porque isso não faz parte da minha nova realidade, que é Jesus Cristo. Versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. 9. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então Paulo segue dizendo para nós, olha, abandone essas práticas. Vocês vão ser assediados a todo momento por opções. Nós, meus irmãos, com o mundo que nós vivemos hoje, há quem diga que nós temos acesso a muitas informações. Sim, nós temos. Mas também nós temos muito mais ainda acesso a muitas opiniões. Muitas pessoas dizendo o que você deveria fazer. Você devia fazer assim, você devia fazer assado, você devia investir nisso, você devia investir naquilo, você devia gastar seu tempo com isso, você devia gastar o tempo com aquilo. Muitas pessoas trazendo para você ensinamentos e querendo propor para você um estilo de vida, ditar o estilo de vida que você deve levar. Para quê? Porque nessa multidão de opções que você tem, você não consegue se focar no essencial. E o essencial é Jesus Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Paulo está dizendo aqui, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A quantidade de acesso que nós temos a opiniões maldosas é muito grande. E os nossos olhos, os membros desta terra, né? E o que eu quero dizer é o seguinte: as nossas concepções carnais, a nossa carne, ela tem sempre muita força para fazer com que a gente olhe para a maldade, que a gente alimente. Tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo. Se eu pego, eu faço. Não, meu irmão, essas são falas. Tem que matar, tem que morrer, se eu pego, eu faço. Essas são falas que não cabem mais a nós, porque nós fazemos parte de uma nova realidade. No reino que nós vivemos agora, não é assim que se veste, não é assim que se traja, não é assim que se fala. No reino que nós vivemos agora, esses maneirismos deste mundo não cabem. Não é? Essa ira, esse ímpeto pela justiça humana, mundana, não é do nosso reino. Por isso que Tiago vai falar que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Tiago vai deixar isso muito claro. Olha, a ira do homem não promove a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus compete a Deus estabelecer. E nesse reino que nós estamos vivendo, meu irmão, o que cabe a nós? Qual é a nossa prioridade? Caminhar como Jesus Cristo caminhou. Servir a Jesus Cristo. Andar igualzinho a Jesus Cristo. Se vestir igual a Jesus Cristo. E quando eu digo se vestir, estou dizendo, logicamente, sobre a maneira que ele falava, a maneira que ele agia, como ele fazia. E trazer isso para os nossos dias, para a nossa atualidade, trazer essa realidade para a nossa atualidade é o grande desafio. Por isso Paulo vai dizer: abandone todo traço de maldade, toda atitude que repele as pessoas de você. Não tenham esse tipo de atitude, porque isso vocês faziam no passado. Ou seja, não tenham traços, não mintam aos outros, visto que vocês, versículo 9, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E se revestiram do novo. Quem é o novo? Jesus Cristo. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quem é a imagem do seu Criador? Conforme Paulo já falou lá no capítulo 1. Cristo, ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a imagem manifesta de Deus. E eu e você precisamos renovar a nossa caminhada a cada dia para cada vez mais nos parecermos com Cristo. E assim cada vez mais voltarmos à nossa condição mais plena de imagem e semelhança de Deus.
imagem de Deus. Nós precisamos voltar a cada vez mais, precisamos ser renovados em conhecimento à imagem do Criador. Veja, Paulo ele é muito categórico a respeito dessa prática que devemos ter. Nós já nos revestimos do novo. E esse revestimento, essa nova realidade que vivemos, ela vem se renovando, ela não é estática. Pronto, estou em Jesus, é isso, é só isso que eu precisava fazer. Reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador e ponto. Não. Agora que eu o reconheci, agora que eu acessei essa nova realidade, acessei esse reino, agora eu preciso me desenvolver no reino. Tal qual um bebê que quando nasce vai crescendo e vai aprendendo e vai entendendo como as coisas funcionam na sua casa e vai entendendo os seus limites, vai entendendo o seu jeito de andar, o seu jeito de falar e cada vez mais vai parecendo com o seu pai, com a sua mãe, vai aprendendo. Da mesma maneira, eu e você deveríamos viver. Ao passo que nascemos de novo em Jesus Cristo, precisamos cada vez mais parecer com o nosso Pai. E aí, finalmente, ele chega no versículo 11 e diz: nessa nova vida, nessa nova realidade, neste reino, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então veja, meu irmão, deixa eu só ver aqui que eu acho que deu ruim aqui, meus irmãos. Espera aí que o microfone aqui descolou aqui. Desprendeu. Sem problema. Bom, veja. Versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Antes de ir para o finalzinho aqui, eu quero só abordar com você essas questões aqui. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: no reino de Deus, aquilo que nos diferenciava como pessoa na velha realidade, né, no mundo velho, no mundo, né, no mundo em que nós vivemos, nesse sistema que nós vivemos, existe sempre uma distinção de nacionalidade. Existe, e muito mais antigamente, e hoje em dia também se existe, né? Existem distinções de nacionalidade. Né? Então, é americano, é brasileiro, é chinês. Né? Às vezes eu ouço algumas pessoas falando, os chineses, como se os chineses não tivessem sido criados por Deus. Né? Porque na China... E aí a gente vê algumas realidades muito tristes, algumas falas que não combinam com a nossa nova realidade. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não existe grego e judeu, ou seja... Não existe diferença de nacionalidade neste reino. Circunciso e incircunciso. Não existe diferença religiosa no que diz respeito a tradições. Não existe diferença se você é de uma tradição ou de outra tradição. Não existe diferença, quando ele fala que bárbaro e cita, ele está falando a respeito de diferenças de cultura. O bárbaro era considerado uma pessoa sem cultura, sem educação, inculto. E o cita era considerado um pior ainda do que um bárbaro. Então ele está dizendo assim, não importa se você é analfabeto, educado, formado em direito, ou formado o que quer que seja, em comunicação, como eu sou formado, por exemplo, ou se você não tem faculdade, não importa essa diferenciação. Escravo e livre. Não importa se você era um escravo ou se era uma pessoa dona de escravos. Não importava. Nesse novo reino, não importa qual é o seu status social, como ele vai colocar isso aqui, escravo e livre, não importa qual é a sua classe social, trazendo para os nossos dias, não importa se você é um dono de empresa, se você é um empregado, se você é um investidor, um empreendedor, não importa essas questões. Porque o que importa de fato, aí é o que vem no final do versículo, diz assim, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo que nós, que o reconhecemos, precisamos. Cristo é o tudo necessário a todos que o reconhecem. Por isso que não importa o país que você nasceu. Se você reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, é Cristo que você precisa. Não importa qual é a sua tradição
religiosa. Se você reconheceu a Cristo como o seu Senhor, o seu tudo, então Ele é tudo de fato que você precisa. Se você, não importa se você é uma pessoa que tem muita cultura ou pouca cultura, se leu muito ou se lê pouco, o que importa é, se você reconheceu a Cristo como o seu Senhor, é Cristo que você precisa. Não é de uma faculdade que você precisa. Se você fizer uma faculdade de teologia, glória a Deus por isso, que você vai poder caminhar na fé um pouco mais estruturado. Mas o que você precisa essencialmente é Cristo. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. O que importa é que se você reconheceu a Cristo, é Cristo que você precisa. Por isso Cristo é tudo em todos. Ele é tudo que se precisa em todos que o reconheceram. Aqueles que reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que fizeram uma aliança com Deus através de Jesus Cristo no batismo e assim o fazem relembrando todo mês ou toda semana, independente da sua tradição, assim o fazem sempre relembrando na ceia do Senhor, na celebração do domingo, na oração matinal. Então, se você reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, tudo o que você precisa é de Jesus Cristo. O que você precisa é dele. O que você precisa é conhecê-lo. O que você precisa é caminhar de acordo com ele. É avançar nos princípios divinos dados em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a imagem manifesta de Deus. Ele é a imagem revelada a nós de Deus. Ele é tudo que se precisa a todos que o reconheceram. Que nós tenhamos claramente, meu irmão e minha irmã, claramente isso em nossos corações. Nós já trocamos de roupa. Nós já mudamos de realidade. Já estamos em outra realidade. E agora nós precisamos viver de acordo com essa nova realidade. Porque não faz sentido, hoje, no mundo informatizado, no mundo digital que vivemos, você querer fazer um curso de datilografia. Você pode até fazer, mas não vai fazer sentido nenhum. Assim, da mesma maneira, nessa nova realidade que nós estamos vivendo, não faz sentido você ter sentimentos e manifestações, atitudes que revelem maldade, que revelem a morte, que promovam separação. Você precisa ter uma caminhada. Primeiro, que cada vez mais te aproxime de Cristo, que é o que você precisa. E, por consequência desta caminhada com Cristo, que as pessoas se aproximem de você. Pare e pense se você tem afastado as pessoas ou se elas têm se aproximado a você. Se você tem funcionado como um imã das pessoas que buscam a Jesus Cristo. Essa é a grande questão. Não pessoas que buscam a você, não pessoas que buscam o que você tem, mas que buscam a Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Estamos trajados de uma nova veste. Estamos em uma nova realidade, onde o amor é vigente, onde a paz é o hábito dos nossos corações, onde a paz que nós sequer entendemos está sobre nós, ou seja, o caminho aberto para nos relacionarmos com Deus já está disposto, proposto e estabelecido em Jesus Cristo. E é justamente desse próprio Jesus que nós reconhecemos como Senhor e Salvador que nós precisamos essencialmente. Não precisamos de mais nada. Por isso, todo aquele que o reconhece precisa buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque as demais coisas são demais coisas. Em primeiro lugar está Ele, que é tudo que nós precisamos. É tudo que se precisa em todos que o reconheceram. Que seja assim na minha e na sua vida. Que nós possamos caminhar a cada dia, nos aproximando cada vez mais deste modelo que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse dia que o Senhor se manifeste cada vez mais em nós. Que nós possamos, na nossa prática diária, na condução da nossa vida, na organização da nossa agenda, que esteja em prioridade, Senhor, o nosso relacionamento
com o Senhor através do teu Filho Jesus, Pai. Pois a nossa vida está escondida no Senhor com Cristo, Pai. E nós queremos viver assim, Pai, e aguardar sermos manifesto na manifestação do seu Filho, Pai. Que não venhamos buscar a querer sermos, Pai, aparecermos e termos o nosso nome elevado, Pai. Mas que Deus, em nome de Jesus, a nossa busca e a nossa prioridade, Pai, seja encontrar cada vez mais a nossa vida em Jesus Cristo. Seja cada vez mais nos aproximarmos, Pai, do estilo de vida de Jesus. Seja cada vez mais ter o nosso estilo de vida, Senhor, pautado pela sua palavra, Pai. Pautado pelo modelo de vida de Jesus Cristo, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos entender que Jesus Cristo é tudo que precisam aqueles todos, Pai, que o reconhecerão, e nós, Pai, o reconhecemos, Pai, e assim confessamos no batismo, Pai, quando nos mergulhamos nas águas e saímos, Pai, confessando, Pai, que havíamos morrido para esse mundo e nascido, Pai, nascidos em uma nova realidade, Pai, num novo mundo, Pai, onde tudo ficou para trás, Pai. As velhas atitudes, Pai, agora são de fato velhas em nós, e que nós possamos perceber, Pai, cada vez mais isso, Pai, a incompatibilidade das nossas antigas ações, Pai, com essa nova realidade que nós vivemos hoje. Que seja assim, Pai. Que as antigas atitudes sejam totalmente incompatíveis com o que nós vivemos hoje, Pai, com o que nós cremos hoje, Pai, com a realidade, Pai, na realidade que nós estamos hoje, que é Jesus Cristo, o Teu Filho. Esse é o nosso pedido, Pai, neste dia, em nome de Jesus, Pai. Move-te em nós, Pai. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você viva essa nova realidade. Lembrando sempre, segunda, quarta e sexta, 8h30 da manhã, temos o nosso Com a Fé da Manhã, uma live pelo Instagram, _Comunidade em Cristo. É uma live que nós fazemos uma espécie de um devocional, existe uma interação, por isso ela é feita uma live pelo Instagram, ok? E temos também, às quintas-feiras, um estudo, né? Estamos lendo Êxodo, estamos já no capítulo 33 de Êxodo, e vamos até o final, logicamente, quinta-feira às 20 da noite. Temos também uma reunião de oração, só que aí é pelo Google Meet, ok? Se você quiser participar, mande-nos uma mensagem pelo Instagram, e é de terça-feira às 20 horas. Ali nós fazemos um semanário de oração, né? Separamos alguns motivos de oração para o longo da semana, e você é nosso convidado para participar também deste momento. Que Deus abençoe a sua vida, participe conosco de toda essa programação e divulgue essa pregação, este culto, a outras pessoas que você entende que necessitam ouvir a palavra, caminhar com Cristo, ter um acesso de alguma maneira à palavra, e que Deus abençoe a sua vida, e conte conosco para conversarmos, tomarmos um café aqui na igreja, seguindo todos os protocolos, logicamente. E lembrando que também nós já voltamos com os nossos cultos presenciais que estão acontecendo também nesse momento. Aliás, agora já deve estar acabando também. Domingo, das 10 da manhã às 11, nós fazemos a nossa celebração semanal, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Aguardamos uma visita sua quando você puder, logicamente, e contamos com a sua presença também nos nossos encontros virtuais ali pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo a todos.
multidão, eu ouço a tua voz. Pai amoroso és, tua graça está sobre nós. Em tuas mãos entrego cada sonho meu, e o que não te agrada, abro mão e descanso em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Descanso em ti, Senhor. Em tua presença, descanso em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Descanso em ti, Senhor. Em tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, de tudo que mais quero, desejo a tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, em tudo que eu faço, desejo a tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, de tudo que mais quero, desejo a tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, em tudo que eu faço, desejo a tua presença, de tudo que mais quero, desejo a tua presença, em toda a minha vida, desejo a tua presença, Senhor.